Shalom. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. É Deus se revelando através da palavra escrita. No entanto, você lê a Bíblia e muitas pessoas, eu já ouvi falarem, que consideram a Bíblia um livro muito difícil. E elas leem e não conseguem entender, não tiram lições para si. E eu quero falar um pouquinho sobre essa dificuldade. Quando você lê a Bíblia e a Bíblia se torna viva aos seus olhos e você consegue trazer uma aplicação para você, isso se chama rema. Rema é a palavra de Deus revelada de forma específica pelo Espírito Santo a nós. Ou seja, de repente eu posso encontrar um texto bíblico, como, por exemplo, a Bíblia fala assim: quando passares pelo fogo, ele não te queimará. É lógico que essa era uma palavra específica, profética para o povo de Israel. No entanto, eu posso, em determinado momento, estar lendo o mesmo texto e Deus está falando comigo, e aquilo entra no meu coração, no meu espírito, e se torna, para mim, palavra rema. Ou seja, Deus está me falando: não se preocupe, você vai passar pelo fogo. Como? É o fogo de queimar mesmo? O fogo do fogão, de uma fogueira? Não, Deus pode estar falando de problemas, Deus pode estar falando de crises, e então eu leio o texto e Deus fala ao meu coração: não se preocupe, você vai passar pela fornalha, você vai passar pelo fogo, você vai passar pelos problemas sérios, mas isso não vai te destruir, não vai te vencer. Então aquela palavra que originalmente era para o povo de Israel, se torna uma palavra rema para mim, a palavra revelada pelo Espírito Santo especificamente para a minha vida, para aquela situação. Por isso, quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos constantemente estar orando: Senhor, fala comigo, abre os meus olhos, abre o meu entendimento para que eu possa compreender aquilo que o Senhor quer revelar para mim. Às vezes há pessoas que leem a Bíblia e querem aplicar a vida para a vida de outros, querem aplicar a Bíblia para a situação da outra pessoa, quando na verdade Deus quer que eu e você leiamos essa palavra para que ela se torne alimento para nós. Para nós. Não para os outros. É lógico que Deus pode usar para os outros, mas especificamente para a nossa vida. A Bíblia como livro, apenas um livro, papel, escrito ou digital no computador, no celular, enfim, a Bíblia como letra, livro escrito, pode se tornar algo morto para nós. Lemos e não faz diferença. Mas quando nós lemos com o coração aberto, permitindo que o Espírito Santo fale conosco, desejando que haja revelação do Espírito Santo para nós, então ela se torna vida. E quando ela se torna vida, nós então nos alimentamos, sabemos, não há outra fonte de vida a não ser essa palavra. É o que nós descobrimos. Certa vez, e João 6 fala sobre isso, Jesus estava falando com a multidão e os discípulos, seus seguidores estavam ali, e ele fala sobre ser o pão que desceu do céu, enfim. Chega um momento em que as pessoas que estão ouvindo dizem: duro é esse discurso, quem vai poder suportar? E então muitos foram saindo, muitos foram se distanciando de Jesus. E lá em João capítulo 6, os versos 67 ao 69, nós vemos o ponto principal desse acontecimento. Leia comigo em João capítulo 6, versos 67 a 69. Ele diz assim: então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós vos retirar? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então podemos entender que a revelação dos discípulos: tu és o Cristo. Nós temos descoberto que tu és o Santo de Deus.
Temos descoberto que só tu tens as palavras de vida eterna. Isso era rema. Por isso, quando eles respondem isso, ainda que estejam saindo as pessoas indo embora, eles permanecem com Jesus, porque é revelação. Quando a Bíblia se torna revelação no nosso espírito, aconteça o que acontecer, não abandonamos. Mas quando ela é apenas letra morta, qualquer coisa nos afasta. Então leia a Bíblia e busque do Espírito Santo a revelação. E isso será vida no seu espírito.